É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, nesse estudo de quarta-feira. É um prazer aqui realmente estar com vocês. Nós vamos seguir o livro de Gálatas, mas antes eu gostaria de ler com você um salmo, o Salmo de número 119. Salmo de número 119. Nós vamos ler do verso 41 ao verso 48. Salmo de número 119, maior salmo bíblico, né? Do verso 41 ao 48. Diz assim: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tire jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus preceitos. Amém. O texto vai dizer assim: não tires jamais da minha boca a palavra da tua verdade. Olha só que interessante. E diz assim: saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Então, a palavra do Senhor é aquilo que guia o autor bíblico, o salmista, né? Então, nós vamos orar agora, vamos adorar ao Senhor, pedir para que Ele esteja conosco nesse estudo e pedir também o perdão de nossos pecados para consigamos seguir na palavra dele, porque ele nos limpe, que através da sua palavra ele nos limpe e perdoe os nossos pecados. Vamos orar. Pai, nós bendizemos, te adoramos, te glorificamos, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que és. Pai, ó Deus que ouve a nossa oração, apesar de nós não sabermos nem como orar. É o Deus maravilhoso que atende o nosso clamor. É um Deus, Senhor Deus, bendito que está conosco constantemente. Por isso te adoramos, te bendizemos e pedimos, ó Pai, pela graça de Jesus sobre nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, primeiramente. Que o Senhor lava, Senhor Deus, através da tua palavra, Senhor Deus, as nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus, remova de nós tudo que nos afasta da tua presença, ó Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a tua palavra também nos dê força, ânimo, vigor, ó Pai, a cada dia, não somente para viver, mas principalmente para testemunhar dela e pregá-la, Senhor Deus, aonde quer que nós estejamos. Que nós não viemos a nos envergonhar, Senhor Deus, de viver a tua palavra e de pregar a tua palavra, mas que possamos estar cheios de ti, ó Pai. Nós clamamos, bendizemos e confiamos, Senhor Deus, que o Senhor ouvirá as nossas orações, não por causa do nosso mérito, mas por causa de Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, vamos seguir então o nosso estudo no livro de Gálatas, tá? Gálatas capítulo 2, nós vamos ler Gálatas capítulo 2. Olha só, diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, tendo também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de respeitar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário,
quando viram o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quanto conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, que estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Irmãos, nós temos que lembrar que Paulo está escrevendo essa carta porque alguns irmãos e falsos irmãos que ele fala aqui está denegrindo a imagem de Paulo, a mensagem que Paulo prega e querendo fazer com que os irmãos de Gálatas aderissem ao evangelho, a um outro evangelho, como é dito constantemente para nós. Paulo continua escrevendo essa carta como um tom de uma autobiografia. Ele está acompanhado por Barnabé, Tito e visitando a Jerusalém. Mas qual o motivo dessa visita? Por que eles recebem essa visita? O texto vai nos dizer que essa visita ela foi feita por dois motivos. O verso 2 vai dizer isso. Ela foi feita por causa de uma revelação de Deus, né? Revelação do Pai, mas também foi feita por medo. Olha só, interessante. Essa palavra medo, a ideia do medo ali, no nosso texto não aparece claramente, mas em outras traduções, como a NVT, vai dizer ali um medo que Paulo tinha. Mas se nós conhecemos e como conhecemos o Paulo de Atos, o medo não é algo propenso dele. Pelo contrário, e primeiramente ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele realmente estava ali, perseguia e tinha, como a gente fala, sangue nos olhos, né? Para perseguir a igreja. E depois, quando ele se converte, ele tornou-se um grande pregador do evangelho e não tinha medo também. Ele era ousado demais na pregação do evangelho. Mas Paulo aqui, ele estava com medo, não era de uma certeza, não era na certeza do que ele pregava, né? Mas sim na capacidade dele de dar frutos. Paulo estava pregando ali com medo para que a sua capacidade desse fruto, para parecer que ele não tinha capacidade de dar frutos. E os outros apóstolos precisavam confirmar a sua mensagem e assim renunciar os falsos mestres, mostrar que esses falsos mestres não eram nada. Os falsos mestres andavam dizendo que esses jovens cristãos que Paulo pregava, o evangelho inadequado, e não tinha tão completo quanto o evangelho apostólico original. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Esses falsos cristãos, esses falsos irmãos, falsos mestres citados aqui em Gálatas, que Paulo fala isso constantemente, eles estavam fazendo com que os Gálatas acreditassem que o que Paulo pregava era inadequado e era totalmente contrário ao que os líderes de Jerusalém, os apóstolos mais conhecidos como Tiago, João e Pedro, pregavam ali em Jerusalém. E Paulo insistia que isso não era verdade, tá? Que era algo correto, que ele pregava de acordo com o que os apóstolos pregavam. Paulo sabia que a sua mensagem foi dada por Deus, portanto, era verdadeira. Mas ele seria incapaz de manter que as igrejas debaixo desse ensino sadio, né? Por isso ele temia o perigo de ter corrido inutilmente, tá? Receava que o seu ministério fosse abafado e relativamente infrutífero. Ele sabia que a mensagem era de Deus, mas ele tinha esse receio, esse medo, que por causa desses falsos mestres, desses falsos irmãos,
abafassem o que ele estivesse fazendo. E isso, meus irmãos, mostra para nós que está em jogo duas coisas. Primeiro, está em jogo aqui dois lados. Nós temos o evangelho, primeiramente, o evangelho da fé em Cristo Jesus, que é aceito, que é pregado para todas as culturas deste mundo. E o segundo, nem todo judeu é cristão, mas todo cristão deveria ser judeu. Ou seja, há duas vertentes aqui. Que o evangelho é para todas as culturas do mundo. A fé em Cristo é para todas as culturas do mundo. E o outro é para falar que, basicamente, é que nem todo judeu era cristão, mas todo cristão deveria ser judeu. Ou seja, cumprir as regras judaicas, né? Se os apóstolos de Jerusalém tivessem tomado partido daqueles que acreditavam que Paulo estava pregando um falso evangelho, ou seja, se eles estivessem contradizendo Paulo, ou mesmo tolerassem aqueles que estavam agindo, e esses falsos irmãos que estavam contra Paulo, a igreja teria se dividido. Nós teríamos uma igreja em Jerusalém e outras igrejas gentias, né? Esse é o problema da plantação de igreja. Esse é um problema de plantação de igreja a outros povos, a outras culturas. Nós temos uma mente sobre o que é ser igreja, tá? Uma mente bíblica, mas essa mente bíblica, ela traz algumas características culturais da onde nós estamos e de países que nós sofremos a influência, né? Por exemplo, eu conheço gente bem humilde, bem cristão, mas bem humilde, bem pobre, que não tem condições financeiras, vive recebendo cestas básicas, né? A vida dela, uma condição bem complicada, mas do domingo à noite está indo de terno para a igreja, sabe? Seja o calor que for, mas domingo é o dia de ir de terno, tá? O que é isso? Não são características da nossa cultura, características daqueles que vieram de fora e traz todo um peso social. Né? De se parecer com alguém que tem um prestígio, né? De andar de terno, assim. Não é somente de dar o seu melhor para a igreja, né? De vestir a melhor roupa da igreja, mas tem um porém antes. Então, quando você planta igreja em outra região, em outra nação, em outros povos, há essa luta entre o que ali é bíblico e o que não é bíblico da cultura. E na nossa vida também, o que a minha pregação vai afetar na cultura e como eu não quero, por exemplo, interferir na cultura dele e ele não louve a Deus debaixo da sua cultura. Isso, na cidade onde nós vamos, né, no Sudeste Asiático, a cidade onde nós somos tem uma grande luta em relação a isso, porque muitos ali acreditam que o cristianismo vai mudar a cultura deles, e não é isso. Nós queremos plantar igrejas ali, mas que essas igrejas adorem a Deus de acordo com a sua cultura. Como toda cultura, tem o seu lado pecaminoso que precisa ser redimido não por mim, mas pelo evangelho do Senhor Jesus. Então, isso acontece e o nosso desejo não é ter essa divisão da igreja, que se os apóstolos tivessem olhado e falassem, não, todo cristão ele tem que se tornar judeu, né? O segundo ponto, ou tolerar isso havia uma cisão e haveria problemas entre os gentios, tá? E isso foi muito importante, pessoal, que Paulo tivesse levado Tito ali junto com ele, pois ele era incircunciso, ele não era judeu, ele era gentio, ele era grego, mas um grego realmente cristão. Ele era realmente cristão.
Então, viram ali os apóstolos que Deus não se importa com a aparência, como nós vemos no verso 6. A aparência exterior tem a ver com os nossos atos, a interior com o nosso ser. E o que o cristianismo tem a ver com o que eu sou, e o cristianismo tem a ver com quem eu sou em Cristo Jesus, não no que eu faço por ele. O cristianismo, ele tem a importância com o seu interior. Logicamente, perdão, que o exterior é moldado pelo meu interior. Mas o cristianismo ele está trabalhando no seu coração para que o seu coração saia esses rios de água viva e mude as suas ações. Não ao contrário, não é uma coisa que eu faço por ele, mas o que ele fez por mim, quem eu sou. E os apóstolos aqui de Jerusalém concordam que só a fé em Cristo e não outra proeza ou ritual qualquer é necessário para salvação. Somente a fé em Cristo Jesus. Né? Tito aqui, então, foi prova que tinham aceitado o ministério de Paulo. Tito foi a prova que eles tinham aceitado o ministério de Paulo. Existia esse problema. E qual foi o resultado disso? Liberdade, meus irmãos. Os falsos irmãos que tinham entrado na igreja estavam querendo escravizar, impedindo de desfrutar da liberdade que temos em Cristo Jesus. Os falsos irmãos ali em Gálatas estavam impedindo com que esses irmãos desfrutassem da liberdade em Cristo Jesus e estavam querendo escravizar numa outra área. O evangelho ele nos leva a dois tipos de liberdade. Primeiro, liberdade cultural. A religião moralista faz com que os membros adotem regras e regulamentos muito específicos quanto ao vestir e como se comportar no dia a dia. A religião moralista ela está preocupada, em muitos momentos, com as suas ações somente, não com o seu interior, não com a sua vida realmente plena ao todo. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que não. O evangelho é diferente. O evangelho nos dá a liberdade cultural, mas ao mesmo tempo temos responsabilidade. Isso, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender. Cada dia, minha mãe fala isso, ela fala assim, nós não somos 8 ou 80, ou é isso ou é aquilo. O evangelho aqui então, já que é diferente de uma religião moralista que se preocupa com o meu vestir, com o meu modo de comportar, o evangelho então é outra coisa, então eu não tenho que me preocupar com isso. Não é isso, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês não é um 8 ou 80, tá? O evangelho é no meio. O que é? O evangelho, ele trabalha não somente no seu comportamento, na sua maneira de vestir, mas antes ele trabalha no seu coração, ele trabalha em quem você é internamente, tá? Para depois trabalhar do lado de fora. O evangelho nos dá uma liberdade também emocional, não somente cultural, mas emocional. Quem acredita que o nosso relacionamento com Deus se baseia na observação de um comportamento moral, caminha sobre uma esteira móvel, infinita, de culpa e insegurança. Se você acha, ou se eles achavam, que o relacionamento com Deus se baseia somente numa vida do seu comportamento, na verdade, meus irmãos, é uma vida insegura e cheia de culpa. Porque a gente nunca vai agir da maneira que Deus quer que nós ajamos. Nunca vamos conseguir isso. Por causa do pecado. Isso não significa que... Olha só que interessante. Volto a falar o que eu falei antes. Isso não significa que estamos livres de obrigações morais. Os cristãos não podem mentir, não podem roubar, não podem cometer adultérios, não podem falar mal, não podem tantas coisas. Todavia, mesmo que estejamos livres da lei moral como modo de vida, estamos livres
Todavia, mesmo que estejamos livres da lei moral, perdão, vou refazer aqui a frase. Todavia, mesmo que não estamos livres da lei moral como modo de vida, estamos livres como sistema de salvação. Obedecemos essas leis não por medo ou insegurança ou culpa, mas na liberdade e segurança de saber que já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós obedecemos essas leis por causa da salvação que nós já temos, da ação de Deus em nossas vidas, não para ser salvo, mas porque já somos salvos e já somos livres, não somos escravos de mais nada. Isso é muito importante, meus irmãos, porque o evangelho não é o evangelho e mais alguma coisa, salvação. É o evangelho em Cristo Jesus. Nós precisamos mudar as nossas vidas, claro. Viver de uma maneira ética, claro. Viver de uma moral boa, sim. Mas o evangelho não transforma as nossas ações primeiramente. Ele trabalha o nosso interior. Ele trabalha realmente quem nós somos, para que depois saber quem nós somos, isso explodir para fora. E o que esses falsos irmãos estão dizendo ao contrário. O que esses falsos mestres dizem ao contrário. Que precisa da aparência. É preciso parecer para ser. Cristo fala não. É preciso ser. Ser antes. Depois você parece. Essa é uma luta constante em nossas vidas, meus irmãos. É uma luta não somente para aqueles que estão distantes, plantando igrejas em lugares distantes, como eu falei, com culturas diferentes, para saber qual parte da cultura é pecaminosa ou não, se pode ou não fazer isso ou aquilo, mas é algo tão tênue também na nossa cultura, na cultura em que nós vivemos hoje. Como nós devemos agir, como nós devemos viver, qual direcionamento nós devemos ter em nossas vidas. Isso, meus irmãos, é algo muito presente em nosso ser. Que possamos entender que o Evangelho é algo que muda a nossa vida de dentro para fora. Não ao contrário. Quando pregamos o Evangelho a outro, nós não podemos exigir ações deles imediatas para se parecer crente, mas deixar Deus trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida e entender o que ele está fazendo ou não, é pecado ou não, ele deixar. Deus está trabalhando, tá? Como em nós também. Temos muitas ações em nossas vidas que são pecaminosas, que pensamos ser cristãs e não são. Tá joia? Que Deus nos capacite a isso. Vamos orar a Deus? Ó Pai Santo, nós queremos te bendizer e te adorar, Senhor Deus, saber que é o Senhor que molda, que transforma, que retira todo o pecado em nossas vidas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu peço, não nos deixe viver uma vida moral, religiosa, em que dependemos da nossa moral para ser salvos, mas que possamos entender, Senhor Deus, que já somos aceitos em Cristo Jesus. O que precisamos ter é força e entendimento disso para viver de uma forma agradecida pela salvação que nós já temos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Cristo, eu oro para que o Senhor, ó Pai, possa cuidar daqueles que não se sintam amados, Senhor Deus, neste momento. Que ainda estão buscando meios para te agradar e entender que nós não vamos conseguir e todos os nossos méritos de agradar ao Senhor está em Cristo Jesus, não em nós mesmos, não no que nós fazemos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, restaure-se-nos aquele que está emocionalmente abalado, aquele que está fraquejando na fé, aquele, Senhor Deus, que está distante. Cuida, Senhor Deus, daquele que está desempregado, que está doente também fisicamente, que o Senhor dê, Senhor Deus, em nome de Jesus, a salvação para a sua vida. Oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima restante de semana. Grande abraço.